Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje, dia 6 de abril de 2024, está marcada a mega manifestação em São Paulo em prol da anistia. Vamos falar rapidamente sobre isso já no início do vídeo, falar um pouco mais sobre anistia. Saiu até uma nota aí sobre uma condição que o Hugo Mota colocou na mesa para avançar com o tema. Aí depois vamos falar sobre Bolsonaro e algumas das ações, né, contra ele. Uma que a AGU não quer que Bolsonaro seja indenizado, né, porque ele foi inocentado. Na verdade, ele venceu contra Lula. E onde tivemos mais uma ação arquivada contra Bolsonaro. Veja só. Aí depois, nessa primeira parte, ainda já vamos começar a falar do PT e o Brasil de Lula. Tem um membro muito importante aí do Partido dos Trabalhadores, o Alberto Cantalice. Ele participou de um debate e, além de passar muita vergonha, até defender Bolsonaro ele defendeu. Vejam só, Alberto Cantalice já está fazendo 22 nas eleições de 2026. E isso tudo vai nos jogar na segunda parte, que é o Brasil de Lula. Aquele Brasil que não só tem que ir para as ruas pedir anistia para tentar conter os absurdos que estão acontecendo, como também tem que tentar lidar com alguns males que acontecem dia sim, dia também. A gente vai começar, né, dar uma olhada nos eventos aí nos últimos tempos que andou rolando. Enquanto o mundo discute algumas coisas, aí eu mostro para vocês as discussões do mundo, inclusive encaixam com algumas coisas que a gente falou nas últimas horas. O governo Lula parece que realmente tá tentando quebrar o país de vez. Vamos falar de Petrobras, vamos falar de Correios. No primeiro tema tem até um escândalo envolvendo educação, que o governo tentou esconder alguns números e quando revelou, aí você entende porque o governo tava tentando esconder. Enfim, tem muita coisa para comentar, em especial na segunda parte. Não vou adiantar nada, porque não dá para adiantar. Mas vamos nessa. Gente, hoje tá aí marcado, 2 da tarde, Avenida Paulista. E Silas Malafaia, né, é uma das principais pessoas aí à frente desse movimento, né, da convocação, não só ele. Ele colocou nos últimos dias na rede social um vídeo que eu achei bem interessante, onde não só o Silas Malafaia, mas alguns pastores, alguns até bem conhecidos aí, pessoas que vez ou outra aparecem algum vídeo na internet, estão juntas convocando para os atos do dia 6. Até o presente momento, 7 governadores vão dar o ar da graça, né, confirmaram presença. Espero que além dessa turma, né, institucional, a classe política, o povo vai em peso. Agora, eu ia ficar muito mais feliz se no Brasil, né, no grande Brasil brasileiro, além dos evangélicos que estão aí, Yetsuki até diz, né, evangélicos, como qualquer ser humano, são falhos, por consequência imperfeitos e espalhados entre variadas denominações. No entanto, na hora do pega pra capar, de dar cara a tapa, eles sempre estão presentes. E justiça seja feita, isso realmente é real. Tem gente, e todas as denominações, tem gente que nem é religioso e também está apoiando. Mas imagine, né? Se tivesse um esforço nacional, a gente vem comentando nos últimos dias, do grande agronegócio brasileiro, dos grandes empresários brasileiros, até da direita, né? Não tem os empresários que se dizem de direita? Poxa, de artistas, jogadores de futebol. Será que se um jogador de futebol comentasse, né? Poxa, o Brasil precisa um pouco de pacificação, temos que olhar sobre o que está acontecendo aí com essas pessoas, talvez, né? Fala de dosimetria de pena, se não quiser falar de anistia. Vai acontecer o quê? Esse jogador não vai ser mais convocado para a seleção brasileira? É isso? É um momento, né, que se a turma realmente apoiasse, a coisa avançaria e a gente teria um país, né, muito mais harmonioso. Mas vamos lá. No Brasil de Lula, as coisas funcionam assim. A Glória Pérez, dias atrás, tinha feito uma postagem em apoio à anistia. Foi notícia na imprensa. Foi muito atacada por isso. E agora, rapaz, né, você vê que umas coisas são curiosas. Deve ser uma coincidência. A favor da anistia, Glória Pérez tem contrato encerrado com a Globo. Os caras que falam que respeitam a pluralidade de ideias e que os diferentes devem coexistir. Curioso isso, né? Depois de se colocar a favor, né, fazer uma cena em relação à anistia, Glória Pérez tem contrato encerrado. Aí você vê que a mesma imprensa que fala, né, anistia para golpistas, e fica tratando pessoas que participaram de um ato cívico que desencambou para algumas pessoas indo para o vandalismo,
estão sendo tratadas como grandes golpistas que tocam terror, subverter a ordem, golpe de Estado no Brasil. Aí a mesma imprensa que trata essas pessoas dessa forma é a imprensa que nos dá esse presente. Sinto falta do meu pai, diz filho de Marcola em entrevista exclusiva. Lucas Camacho declarou à coluna que a ausência do pai durante os primeiros anos de vida o marcou profundamente, mas que aprendeu com isso. E o que falar das crianças ao redor do Brasil, que de forma direta ou indireta perderam talvez não só o pai, mas o avô, o tio, a mãe, pelas atividades correlatas ao nosso grande Marcola. É surreal isso daqui. O Arthur até diz, né? Rapaz, o Metrópolis tem mais pena do filho do Marcola do que dos filhos da Débora. Essa é a imprensa brasileira. Aí depois você reclama, aí vai lá o Samuel Puncher, agora diretor de imagem, jornalismo, sei lá, dos Metrópolis. Ai, vocês acham que vão resolver uma coisa no Brasil atacando jornalistas? Parabéns, Samuel Puncher. Metrópolis realmente tá voando. Aí falando do Metrópolis, minha voz hoje tá meio rouca. Não é por falta de água. A condição de Hugo Mota para avançar com a anistia. Ok, que é o ponto aí, né, que ele está colocando. O Mota tem dito que todos os seus movimentos em relação ao tema deverão ser acordados previamente com Davi Alcolumbre. E por quê? Segundo aliados, Mota pretende, inclusive, conversar com Alcolumbre sobre o projeto da anistia nos próximos dias. Caso seja aprovada pelos deputados, a proposta ainda terá de ser analisada pelos senadores. Para Mota, o movimento coordenado com Alcolumbre seria necessário para evitar que ele avance com o projeto sozinho, sem respaldo do Senado, ficando com desgaste sozinho perante ministros do Supremo. Não vou ficar desgastado com os ministros do Supremo. Olha só como são as coisas, né? Ele não está de todo errado nesse ponto aqui, não, porque realmente, uma vez que o projeto avance, ele tem que ser pautado no Senado. Só que a própria Globo News falou nos últimos dias, eu tô em dúvida agora se foi a Natuza Neri ou se foi a Daniela Lima, mas foi uma das duas, que uma vez que esse projeto avance na Câmara e ele chegue no Senado, ele já chega com uma pressão muito maior do que está no presente momento, porque já passou na Câmara, porque o Senado iria barrar. E aí, diante desse cenário, o Alcolumbre dificilmente, né, seguraria o tema para sempre. Em algum momento ele teria que pautar. Então, Hugo Mota, eu entendo, ele não quer, né, ter esse ônus de desagradar os ministros da Suprema Corte Brasileira, mas se ele também colocasse em pauta, avançasse, eu acho que o desgaste, se bem que aí seria um desgaste com a população, né? É questão em relação ao Alcolumbre, mas acho que não custa o Mota também avançar, ainda que o Alcolumbre, né, fique aí fazendo bico, até porque a salvação é individual. O Mota pode botar a cabeça dele no travesseiro e falar, pô, eu durmo com a consciência tranquila, que eu fiz minha parte, e no que dependeu de mim, a anistia avançou. A observar. Tem uma notícia que eu não coloquei aqui, porque eu vi quando o dia estava fechado, eu falei, isso aqui olha amanhã com calma. Mas saiu uma notícia lá no jornal que o Guilherme Amado trabalha, eu não sei nem se a notícia chegou a ser dele, não olhei o jornalista que publicou, dizendo que o Silvio Mota, que é do Republicanos, partido aí do Marquinhos Censura e o partido do Hugo Mota, e é ministro de Lula, o Silvio Costa, né, ministro de Portos e Aeroportos, falou que as penas em relação à turma do Rio de Janeiro estão, assim, excessivas. Tem que ter uma certa moderação. A observar como é que vai ser. E uma coisa é certa, né? O dia de hoje, o resultado do dia de hoje, tem tudo aí para impactar o andamento da questão em torno do legislativo. Mas enfim. Avançando aqui um pouco. Lembra que em 2023 a gente começa um ano com aquele showzinho da Janja com a Natuza Neri, falando que basicamente Bolsonaro destruiu o Planalto, né? Meu Deus, olha o que o Bolsonaro tá fazendo, né? Roubou os móveis, roubaram, fizeram isso, aquilo, outro. Aí o tempo passou e mostrou que nenhum móvel foi roubado, nada aconteceu, tava tudo no depósito.
Aí Bolsonaro entrou na justiça contra Lula e Janja, porque ambos, né, ficaram vendendo essa história, ladrão de móveis, roubaram os móveis. Aí Bolsonaro venceu, vejam só, né? Então, nossa, como é possível isso? Aí agora você tem um Bessias, né, na AGU, que quer que o governo Lula não indenize Bolsonaro por acusação de sumiço de imóveis. Não, não pode. O pagamento seria 15 mil reais. Não, não pode. Calúnia e difamação, não, não. É a obrigação dele apanhar. É o desgaste perante a opinião pública. É o Brasil de Lula. Mas você vai colocando, ó, mais uma coisa. Já teve o cartão, teve as joias, teve agora os móveis e PGR manifesta por arquivamento de investigação sobre imóveis da família. Não é móvel, é imóvel, né? Casas. Lembra lá atrás um escândalo que teve? Acho que foi da Juliana Dalpiva que colocou a matéria. Oh, meu Deus, parou o Brasil. PGR arquivou. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar? O Brown diz, é sempre a mesma coisa. O pastel de vento é arquivado e quem inventou a mentira fica impune. Aí o Carlos Bolsonaro compartilha dizendo, o mais surreal é a maneira como a mentira é contada. E nenhum deus da democracia a combate. Foram anos de mentiras, falando sobre mais de uma centena de imóveis. Os caras somam todos os imóveis de pessoas com o mesmo sobrenome, incluindo pessoas com quem nem possuem contato. Não tinha lá tio, primo, teu nome Bolsonaro tem, bota no pacote. Enfim, aí soma tudo de imóveis comprados e vendidos e no final dizem que esse é o número de imóveis que os selecionados possuem atualmente. Uma conta simples. Se você teve 3 carros ao longo da vida e atualmente tem um carro, os sujeitos somam a quantidade de carros que você comprou, 3, e que você vendeu, 2, e lhe atribuem um número falso final de 5. Para dar a impressão de que você tem mais do que o único carro que ainda possui. Então, no fim, eles dizem que você tem 5 carros e não 1. Imagine então esse cálculo falso sendo aplicado a pessoas que têm o mesmo sobrenome ao longo de mais de 2 décadas e sendo apresentado como números atuais para atingir pessoas específicas. Os deuses da democracia silenciam, enquanto mais uma boçalidade, que ainda precisou ser averiguada, vai para o ralo. O objetivo inicial do sistema já foi concluído: desconstruir quem interessa. Quantidade de gente que acreditou nessa baboseira. É como tudo. É isso. É que a Michelle roubou as moedas, né, lá da fonte do Alvorada. É o cartão. É o caso da baleia. Teve o caso da baleia também que arquivou, né? Aí tem as joias roubar. O Bolsonaro roubou o próprio relógio dele. E lembra que ainda consultou para ver se podia vender ou não. É, tudo assim. E aí não importa, aí vai colando. Você vai destruindo a imagem da pessoa, né? Vai desumanizando. E se você tenta trazer um contraponto, você é o gado. É o gado. É o gado do Bolsonaro, não. Como que você ousa defender? Caso número o quê? 429 de assuntos polêmicos desmentidos? Quantos e quantos casos não foram desmentidos ao longo dos últimos anos? Ai, 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 velho. Cansa, viu? Aí, enquanto a turma precisa inventar mentiras para perseguir, né, e destruir a reputação, o governo Lula foge da verdade. Vê só, no final de março, a Folha de São Paulo fez uma denúncia. Governo Lula barra divulgação de dados de alfabetização da principal avaliação do país. Né, tá ali. Lula vai engavetar a divulgação dos resultados da alfabetização da principal avaliação da qualidade da educação básica no país. O MEC já havia escondido os dados no ano passado, mas prometia divulgá-los. Agora, excluir essas informações é uma decisão, que é lá o SAEB, né? Sistema de Avaliação da Educação Básica, que contempla provas de português e matemática que compõem o IDEB. Denunciaram isso em março. Para criticar o governo Bolsonaro tem que inventar mentiras, né? O Bolsonaro, idem. O Lula, ele esconde a verdade. Aí, depois de muita pressão,
prova, né? Esses dados barrados no primeiro momento mostra menos alunos alfabetizados do que índice divulgado por governo. MEC libera dados após Folha revelar decisão de engavetá-los. Dados são de avaliações aplicadas a alunos de 7 e 8 anos. Aí tá ali. Os dados de alfabetização do SAEB de 2023, que estavam barrados pelo governo Lula, mostram diferenças com relação a outra avaliação feita por redes estaduais e divulgada com pompa pelo governo Lula no ano passado. O governo federal aplica uma prova. Governos estaduais aplicam outra prova, né? Aí, o governo federal, que é o principal, que todo mundo queria saber lá, deu ruim, esconde. Vamos pegar aquele dado ali, que é melhor, e vamos apresentar como se fosse uma grande vitória da educação brasileira, quando na verdade não é bem assim. Enquanto a avaliação já divulgada mostrava que 56% das crianças estavam alfabetizadas em 2023, os dados do SAEB indicam um percentual menor, 49%. E qual o problema disso? Isso representa uma tendência de queda com relação a 2019, antes do Fique em Casa, quando o mesmo SAEB indicava que o país tinha 55% das crianças alfabetizadas. Pois é, né, Lula? Mal entrou, as crianças agora estão menos alfabetizadas do que antes. Pra falar mal do Lula é só falar a verdade. Na verdade, sim, pra falar mal do Lula, até o PT fala. Vamos chegar lá. Até o PT fala mal do Lula. Esse é o Brasil do PT. Esse é o Brasil do PT. Será que isso aqui vai aparecer no Jornal Nacional? 20 minutos, destaque. Como foram as denúncias da época, lá dos vários imóveis de Bolsonaro, né? O rei da terra, né? É o rei dos apartamentos. Ah, rapaz. Aí você pega aqui mais uma notícia da área da educação, aí você entende porque as coisas estão dando errado. Governo compra móveis escolares por preço 50% acima do mercado. Deixa eu me corrigir. Eu falei, você entende porque as coisas estão dando errado. Errado é um ponto de vista. Na verdade, se você é petista, as coisas estão dando certo. Porque eu não consigo acreditar. Eu realmente acho. Pode achar que eu sou maluco, mas eu realmente acho que o objetivo do PT é emburrecer as pessoas. Porque se as pessoas não sabem ler, interpretar, elas acreditam em qualquer coisa. E o PT só fica de pé com pessoas que vivem da mentira. Então, acho que isso faz parte do pacote. Vão mentir de forma adoidada. Se as pessoas não souberem ler, né, ela não vai conseguir. Ela vai ler aqui, vai ver a imagem. Aí vai assim, governo compra... Ele não entende. Ele não entende. Afinal, nossa, cadeirinha, o governo comprou. Lula, te amo, 50% maior. O Lula comprou mais cadeiras, foi... O cara não entende. O cara lê uma manchete dessa e não consegue interpretar. Eu acho que é parte de um plano muito maior. Realmente é o emburrecimento programado. Aí que temos aí o ápice da semana. Isso aqui foi sensacional, bicho. Na boa. O debate da nossa tropa com o Alberto Cantalice rendeu demais. Alberto Cantalice é o presidente da Fundação Perseu Abramo, a fundação dos intelectuais do PT. Talvez o Alberto Cantalice, rapaz, tenha feito essa prova, né? Sei que essa prova é para criança de 7, 8 anos, mas essa prova assim, é a cara do Cantalice. Porque na idade que tá, o cara parece que não aprendeu a ler nem a raciocinar. Aí o Felipe também ali reagiu tava reagindo a esse debate, e o Petrópolis Conservador fez esse recorte dizendo, ó, até mesmo a esquerda já reconhece que Bolsonaro foi o único presidente que realmente estendeu a mão aos mais pobres e carentes como beneficiários do BPC. Sempre empenhado em fazer o melhor, Bolsonaro é sem dúvida o melhor presidente que o Brasil já teve. Não há outro mais preparado para tornar o país grande e próspero. Volta logo, Bolsonaro. Veja, isso aqui é vídeo de campanha eleitoral. Aquele vídeo do horário nobre das 8 da noite. Sabe? Bolsonaro coloca pra petista. Até o petista exalta o que foi o meu governo. Veja só. O que está acontecendo? Está sendo feito um recadastramento, não só no BBC, como no Bolsa Família, porque esses programas foram inchados pelo Bolsonaro. Você pode ver que de 2023... Mano, olha o bizarrice que entrou. O Bolsonaro tá dando BPC e o Lula tá querendo tirar. O que esse cara tá falando, bicho?
Que loucura, velho. Que loucura, velho. Assim, Pelo amor de mano. Deus, maluco. Cadê essa esquerda que eu não acho, mano? Já pedalei 6 km pra frente, não tem esquerda, jogador. Aonde tá essa maldita esquerda que eu não acho, cara? Tu mora aonde, meu irmão? Mano, aí corta, velho. Pega esse corte e começa a rodar no TikTok. Qual que é o corte? É o deputado, sei lá, o petista falando que do Bolsonaro deu acesso às pessoas ao BPC e o Lula tá querendo tirar. Imagine, velho, a mãe de uma criança com deficiência recebendo BPC. Nossa, eu recebi BPC porque o Bolsonaro deu e o Lula tá querendo tirar meu BPC. Olha a insanidade que chegou, velho. Olha a insanidade que chegou a esquerda brasileira, gente. Olha a insanidade que chegou, velho. Não é inacreditável, cara. Obrigado, Alberto Cantalice. Bolsonaro, o homem que quer inchar e dá BPC pra quem precisa. Rapaz, chegou o dia, gente. Chegou o dia que os petistas reconheceram. Graças a Lula, as pessoas estão perdendo seu BPC. Mas vamos lá, esse debate foi sensacional. Sério, esse debate vale a pena assistir. Até pra você ver de uma vez por todas, né? Que a esquerda, ela realmente briga entre si. E que a esquerda, ela não é um bloco monolítico, único. Tem diversas vertentes. Inclusive, esse rapaz aqui, o Felipe Tamir, ele tá em uma vertente que não é a mesma vertente do Decache. E não é a mesma vertente do Alberto Cantalice. Só que tem 3 vertentes diferentes. Mas enfim, o Decache, membro da nossa tropa, né? Conhecido, expulso do PSOL. Aí você vai entender por que ele foi expulso do PSOL, né? Rapaz, eu já vi discursos bons, mas esse aqui foi muito fora da curva, viu? Ele vai dar vários pausos, possivelmente, aí ao longo da fala do companheiro Decache. Se você não viu, você vai ver. Um pessoalista, na verdade, né? Um ex-pessoalista, ele foi expulso do partido. Um pessoalista... Eu tô não se ele foi expulso do partido, se ele só foi demitido. Ele era assessor parlamentar para assuntos econômicos, né? Ele fazia pareceres para o partido. E aí foi perseguido pela ala do Boulos e perdeu o cargo, após se negar a fazer pareceres favoráveis aos projetos de Lula e Haddad. Enfim, aí tem aqui uma batalha de PSOL versus PT. Uma batalha boa. Se prepara. Vamos ver a tropa versus o Cantalice. Você depois. Que não há compromisso das esquerdas com a causa do 6 por 1? Pergunta? Uhum. Mas já terminou a pergunta? Já terminei. Então vamos lá. O Cantalice começa. Quer dizer, então, que não tem compromisso da esquerda com o fim da escala 6 por 1? O Decache fala, é só essa pergunta? Até se... Eita, agora eu vou passar o trator. É óbvio que é compromisso da esquerda, eu não falei isso em nenhum momento, tá? Vamos lá. Eu sugiro que as pessoas leiam o PL 4614 de 2024. Isso daqui não é interpretação, é o que aconteceu. Um ataque ao BPC, que foi rejeitado pelo Congresso, um ataque enviado pelo governo federal. Perfeito? Isso daqui não é interpretação, não é uma divergência, é um fato. Tá? Então, com fatos, você não pode questionar, isso é negacionismo. Perfeito? Escala 6 por 1. Certo. Vamos lá. Então a gente está falando aqui, escala 6 por 1, de trabalhador que está ferrado, que está sofrendo. É o garçom, é o motorista de ônibus, é a trabalhadora doméstica. Tá? Essas pessoas estão sofrendo muito, elas não têm tempo para ficar com a família, porra. Entendeu? Quem é crente não tem tempo para ir para a igreja no domingo porque está trabalhando no domingo. É horrível essa escala. E sabe o que o governo deu para essas pessoas no final de ano de presente de Natal, em dezembro de 2024? Essas pessoas também ganham o abono salarial, que é quase um 14º, que é o que ajuda a pessoa a comprar um pouquinho mais de ceia, ter um tender ali melhor, entendeu? Comprar um refrigerante, uma cerveja, fazer um churrasco do final de ano, se reunir com a família. Não é isso? Né? Todo mundo gosta do abono salarial que ganha. É um alívio no final do ano. O que vocês fizeram, Cantalice? O que vocês fizeram? Vocês tiraram o abono salarial das mesmas pessoas que estão na rua contra a escala 6 por 1 de todos os trabalhadores que ganham entre 1,5 e 2 salários mínimos com um período de transição. Ou seja, daqui a um tempo, todo mundo nesse país que ganhava abono salarial e recebe hoje entre 1,5 salários mínimos e 2 salários mínimos vai perder o abono. Ou seja, vai continuar com a escala 6 por 1, só que sem abono. A vida piorou, pô. Você vai negar isso? Não vai negar porque não pode. Porque isso foi aprovado. E sabe por que isso foi aprovado, Cantalice? Porque o novo arcabouço fiscal enviado pelo Haddad ao Congresso, no qual ele tem grande orgulho, e ele nunca falou isso que você está falando, que isso foi o melhor que ele conseguiu fazer, que ele queria fazer, que ele queria gastar mais. Ele tenta se posicionar como um ministro
que pratica austeridade. Ele é muito elogiado pelo André Esteves do PTG. Você não espere que eu me junte ao André Esteves para elogiar o Haddad aqui. Tá bom? Você não espere isso. O novo ministro que pratica austeridade. Ele é muito elogiado pelo André Esteves do PTG. Você não espere que eu me junte ao André Esteves para elogiar o Haddad aqui. Não espere que eu me junte ao Dedé. Não, eu não sou... Só faltou o Decast falar, eu não sou o Ciro Nogueira. Rapaz, e aqui só tá no início. Então tá aí, ó. Você que conhece pessoas aí assalariadas, que gosta do abono salarial final de ano, como o Decast falou antes. Você que conhece o povo de Deus, que gosta de ir na igreja nos domingos, mas que trabalha igual um condenado, aí você mostra, ó. Aqui, ó. Pessoalista. O pessoalista tá falando de você, ó. E olha aí o PT. Olha o posicionamento aí do PT em relação à tua jornada de trabalho abusiva. E tá falando um pessoalista. Base do governo Lula. Mas calma que não acaba, que só vai ficando melhor, né? Mas essa do Dedé me pegou. Tá bom? Você não espere isso. O novo arcabouço fiscal, depois eu vou explicar pra você, Tatalice, porque você erra sistematicamente sobre a lógica do novo arcabouço fiscal, é um teto de gastos. Como todo e qualquer teto de gastos, ele força cortes de gastos, principalmente em saúde e em educação, e também em políticas associadas e atreladas ao salário mínimo. Por isso que o BPC está sendo atacado, porque ele é atrelado ao salário mínimo. Por isso que no futuro a Previdência Social será atacada, tá? E os pisos da saúde e da educação serão atacados. Perfeito? E eu concluo aqui dizendo o seguinte. A luta contra a escala 6x1 exige algo que é fundamental na política, que é a mobilização. É jogar o Congresso na parede. É assim que se vota no Congresso. É assim que se luta. Você tem que pressionar, você tem que enviar um negócio e cobrar, porra, pra chegar pro deputado e falar assim, ó, meu irmão, você vai votar contra ou a favor? E botar o negócio pra andar. É assim, é com pressão em cima do Congresso. Não é no gabinete às portas fechadas, né? A gente conhece muito bem Gramsci, é o marxismo, não é isso? O marxismo é você tratar tudo em portas fechadas. Isso tá acontecendo como deveria? Essa mobilização e essa pressão em cima do Congresso? Não vejo. Sinceramente, eu não vejo. Há um compromisso, mas há um compromisso maior com a conciliação, com a paz e harmonia ali com o Congresso Nacional, enquanto o povo tá ferrado. Entendeu? Vocês não pressionam o Centrão. Nunca pressionaram, em nenhum momento teve uma política econômica pró-povo. Você vai ter que me dizer uma, queria só uma, em que o governo federal mandou pro Congresso e perdeu. Fala uma, Cantalice. Ele não falou. Sabe por que não tem uma medida pró-povo que foi pro Congresso e perdeu? Porque o Lula nunca mandou nada pelo povo. O Lula não tá pelo povo. O Lula tá pelos bancos. Rapaz, só vai ficando melhor. Ataque ao BPC, piso da saúde, piso da educação. Você aí, aposentado, pensionista, espere sua vez. Infelizmente tá chegando, né? Como o Decast deixou claro. Problemas ligados à Previdência. O PT, até botei ali a frase, vocês nunca pressionam o Centrão. Nunca nem pressionaram. Tudo em nome da conciliação, do governo de frente ampla. Eu não coloquei aqui o recorte, mas nesse debate, em determinado momento, o canto ele falou, mas você tem que entender que nosso governo não é de esquerda. É um governo de frente ampla. É um governo social-democrata. É o governo petucano. Esse é o PT, gente. Esse é o PT de 2025. Pode parecer que é só um lapso, uma escorregada. Ah, o Cantalice se atrapalhou. Não, não é. O PT mudou. Para com aquela síndrome do Frajola. Lembra do Frajola? Ele, no do Piu Piu. Piu Piu via lá o Frajola. Eu acho que eu vi um gatinho. Não, você viu. Não é que você acha. Você viu o gatinho. Você viu o Piu Piu. Eu acho que eu... Não, você viu. Não tem mais o que ter dúvidas. Estamos diante do Frajola. Um governo vassalo dos bancos que trabalha contra a população. Agora veja. Todas as denúncias que a direita fez ao longo dos anos. Que fez e refez, fez e refez, fez e refez, fez e refez. E que a imprensa não leva a sério. Ou então quando a imprensa fala, ela fala que é mentira. Será que as outras pessoas aí pelo Brasil, até a própria esquerda,
né, não estava percebendo o que estava acontecendo, você vê que o nosso companheiro Decast deixa claro que todas essas críticas eram válidas. Eu espero que, de agora em diante, mais nomes, né, se unam à tropa para denunciar o que o Lula está fazendo. Acabou o momento de ficar em silêncio, vendo o Lula destruir o país e ficar quieto porque o Lula é de esquerda. Esquerdeiros deste Brasil, vocês sabem que Lula está destruindo o Brasil. Botem a boca no trombone. Mas calma que não terminou ainda não. Vai lá, Decaixe. Termina o serviço. Mandou para o Congresso e não conseguiu aprovar todas as políticas econômicas enviadas pelo governo federal ao Congresso foram aprovadas, porque eram antipovo. É novo arcabouço fiscal, é pacote fiscal para ferrar salário mínimo, é pacote fiscal para ferrar BPC, é pacote fiscal para ferrar bônus salarial. Porra, aprovou tudo. O Haddad mesmo falou que a relação dele com o Congresso é ótima. São palavras do Haddad. Ele aprovou tudo o que ele quis. E aí eles ficam com a desculpa porque é um jogo duplo. Aqui é um jogo duplo. Aqui o que acontece no governo atual é um jogo duplo. Isso daí todo mundo sabe. Então tem divisão de tarefa. Policial bom, policial mau. Policial mau vai lá no BTG, o Galípolo, presidente do Banco Central indicado pelo Lula, e fala assim, ó, a gente tem compromisso com ortodoxia econômica, com neoliberalismo. Nós só vamos gastar o que recebemos. Nós vamos ter compromisso fiscal. Nós vamos ser mais austeros que o Bolsonaro. O tempo acabou, tá? Só dar uma concluída. E aí eu concluo dizendo, e aí tem um policial bom que fala, não, nós somos contra tudo isso aí. Nós somos contra a austeridade fiscal, nós somos contra a alta taxa de juros, nós somos contra mexer no BPC. Isso é policial bom, policial mau, isso tá manjado. Só que aqui, Cantalice, eu vou trazer pra você dados e fatos. Que você tá mentindo. E tudo que eu tô botando aqui, depois eu vou colocar na minha rede social pra provar que você mentiu. Roberto. Lula, vassalo do Biden, vassalo dos bancos, a serviço do neoliberalismo. Tá aí, pô. É aquele papo. Quando liga na TV, os bancos, as elites, Zé Elite, né? Zé Elite, as elites. Isso, o público. Mas e o policial mal, né? Ó, vai lá, Dedé, vem aqui no BTG, Dedé, falar, tamo fechado, Dedé. Dedé, você é meu Bonolamp. Qual é a sua ordem, Dedé? Ó, só veja se sua ordem não vai deixar a turma do Itaú chateada. Não, o Dedé diz, não, relaxa, essa ordem aqui é sensacional. Até a JBS já aceitou. Até a JBS, se até a JBS tá no mentão, não, mas peraí, pô. Eu não precisava nem vir tanto, me perdoe por gastar o seu tempo, Dedé. Esse é o governo Lula. É um absurdo. Aí depois, o curioso, que continua, e aí ele vai trazer um complemento a essa situação para explicar por que o governo Lula goza de tanto apoio junto a Faria Lima. Porque o mercado financeiro rentista, que só está interessado em destruir o Brasil para comprar bem barato para eles, né? Aí volta a dar lucro de forma assim surpreendente. Vê só. Tem aversão ao enfrentamento. Ele tenta dizer o seguinte para as classes dominantes, para o capital. Olha só, eu sou melhor do que o Bolsonaro por quê? Porque enquanto o Bolsonaro, ele tenta manter a ponte para o futuro, essa estrutura econômica, pela força, pela violência, pela coerção, eu consigo manter o programa de vocês de forma mais gradual, de forma menos agressiva, mas com o consenso da classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora confia em mim. É isso que o PT tenta vender para as classes dominantes hoje no Brasil. Vou te dar um exemplo concreto. Campos Neto aumenta a taxa de juros em 0,5%. Você vai ter uma guerra, vai ter manifestação na Paulista, vai ter uma guerra falando que ele é bandido criminoso. Não discordo disso não, tá? Galípolo aumenta um ponto, dando 55 bilhões de reais a cada um ponto de aumento na Selic, o dobro do que o Campos Neto dava. Com total consenso da militância. A militância não fala mais disso. Como é que pode? Como é que pode, sabe? E o Galípolo tá falando que foi ele, não foi o Campos Neto. Ele desmente quem fala que foi uma herança maldita do Campos Neto. Ele fala que ele quer ser mais duro e rigoroso que o Campos Neto. Então, o governo do PT, ele tenta se vender pro André Esteves do BTG da seguinte forma. Olha, confia em mim. Se vocês botam um governo de extrema-direita, ele vai desestabilizar o Brasil, porque eles não gostam de democracia, porque eles vão agir na força, na porrada e na violência. Eu consigo chegar pro trabalhador, pra minha militância, e falar assim, olha, a gente tem que aceitar aqui o corte no abono salarial, a gente tem que aceitar aqui o corte no BPC, porque eu não tenho correlação de forças no Congresso. Porque o Congresso é muito conservador, a gente não pode fazer nada. A gente tem que fazer tudo igual. E nessa de fazer tudo igual, sabe quem se vende como antissistema? O Bolsonaro. A turma da extrema-direita. A gente está se confundindo com o sistema, Cantalice. Esse é um erro fatal. A gente está... Eu acho que você está sendo bondoso, Decaixe. Vocês são um sistema. Você pode não ser, mas o PT é sistema. O PT é muito sistema. É muito sistema.
Você vê, por mais que ele tente criticar Bolsonaro e colocar autoritarismo, vai lá. O que ele tá falando assim no frigir dos ovos é o seguinte, cara, Bolsonaro não ia cortar o abono salarial, sabe? Porque se Bolsonaro tentasse fazer isso, ia ser um pega pra capar. Ia ser uma gritaria no país, não só pela parte da esquerda, mas até a militância da direita já falou, pera aí, Bolsonaro, não faça isso, Jair. Gente, pra coisa pequena, sei lá, indicação, agência reguladora, o povo já tá reclamando de Bolsonaro. Imagina eu mexer numa coisa que vai, né, tocar no bolso das pessoas. Tá claro. Você coloca um governo aí de direita e tudo mais, ainda que tenha um discurso meio liberal na economia e tudo mais, cara, não é dessa forma. Já você coloca o governo de esquerda, tudo passa e Lula ainda mantém todo mundo na coleirinha. Não, a gente não tem correlação de... Entenda que isso foi necessário, né? Porque se eu não fizer isso, Bolsonaro volta... E deixa todo mundo caladinho. É o governo dos bancos. Dito por um pissolista. PSOL. Esses dois recortes, tenha com você. Porque eu tenho certeza que você vai encontrar ao longo dos próximos dias com algum amigo seu, meio esquerdeiro. Aí você fala, cara, assista aqui comigo, um pessoalista. Olha como um pessoalista tenha falado do governo Lula. Veja aqui, rapaz. E o debate foi nesse tom, do início até o fim. O debate tinha dois momentos. Em um momento o Decache batia, no outro momento o Alberto Cantalice apanhava. E depois repetia, né? O Decache batia e depois o Cantalice apanhava. Foi disso do início até o fim. Eu fiquei, cara, como é que o cara desse... Como é que o Cantalice aceitou ele nesse debate? Se você vai nas bolhas da esquerda, vê a discussão, os Lula afetivo, né? Que vê Lula como um deus superpoderoso supremo, silêncio total. Ou então paga de louco, tipo Thiago dos Reis, Lula venceu o debate. Eu falei, mas Lula nem debate tava, cara. Não importa, Lula venceu o debate, tá bom. Se você vai nos outros setores da esquerda, os caras falam, cara, o que é que tá acontecendo, velho? O cara, assim, passou o trator em cima do PT, né? Ninguém mais sã consciência tem como ver o PT como algum tipo de alternativa pro Brasil. Não tem como. Lula já era. Até o Estadão comenta, né? Lula perdeu o Nordeste. Nem o Nordeste mais aguenta o Lula. Aí fez um textão editorial gigantesco pra falar aqui no frigir dos ovos. O lulopetismo vai deixando de ter força em setores da sociedade em regiões do país onde antes era praticamente imbatível. Muito se pode especular sobre as razões desse fenômeno, mas parece claro a esta altura que o cardápio político que o PT e seu Dermiugo têm a oferecer a essa freguesia já não tem o mesmo apelo. Ninguém mais compra esse papo furado do Lula, de bolsa isso. Acabou, velho. Acabou, Lula. Vida que segue. E aí? O que é que tem de real aí, substancial, para gerar emprego, aumentar a renda, lidar com a insegurança, a violência na sociedade, melhorar a saúde, educação? Varre para debaixo do tapete, hein, Lula? Aí vamos falar mais do Brasil do Dilma. A turma do Estadão, como sempre, vem lá com seus editoriais. Hoje, esse povo parece que tem amnésia, né? Passaram aí os últimos 2 dias aloprando contra o Trump. E nos últimos 2, 3 dias nós estamos falando de quê? Dívida. Cara, vamos tentar entender. As coisas são um pouco mais complicadas, né? Às vezes não é tão simplista assim que Trump é um maluco louco que não sabe nada do que ele tá fazendo. Aí hoje, do nada, né, veio o Estadão fingindo que não falou nada do que disse nos últimos dias para dizer: o mundo afogado em dívida. Como assim o mundo afogado em dívida? Agora a dívida virou um problema? Governos e empresas recorreram aos mercados para levantar 25 trilhões em crédito em 2024. Números da OCDE. Trata-se de um endividamento 10 trilhões acima daquele verificado no período anterior ao Fique em Casa e quase 3 vezes superior ao nível de 2007. O mundo está endividado. A relação dívida-PIB em países da OCDE deve atingir 85% em 2025. Alta de 10 pontos. Veja só, né? 10 pontos em relação a 2019, o que não é muito tempo, 6 anos apenas, e quase o dobro observando 2007. O errado é o Trump, que está preocupado com a dívida, né? Mantida essa tendência, alerta a OCDE, os investidores atuais, investidor, né? Você investe em quê?
compro dívida. Rapaz, como é que baita investimento, né? Meu Deus do céu, o que seria do planeta sem pessoas que compram dívida? Já pensou? O iPhone não existia? Assim, é um negócio etéreo, que não existe, né? Dívida é só dívida. Isso não é investimento. No dia que comprar dívida foi investimento, eu sou o perna longa. Porque por mais que perna também tem a orelha grande, né? Então eu posso ser o perna longa. Se bem que minha perna também é grande, né? Eu sou perna longa, porque eu não gosto de cenoura. É uma loucura a cara de pau. É rentista especulador. Ou os rentistas especuladores atuais precisarão comprar mais dívida, ou novos participantes, ou seja, pessoas comuns, né? Começam ali a comprar um título da dívida, mais sensíveis a variações de preços, terão de financiar as necessidades de países e empresas, o que pode adicionar volatilidade ao mercado, né? Aquele pequeno investidor que, não, vou investir nessa empresa e tal, comprar dívida não é investimento nenhum, né? Mas o cara fala, não, vou fazer a fezinha aqui, né? Se essa empresa quer fazer um IPO, vamos ver, né? Se vale a pena. Depois o cara se arrepende, vende a ação, tem que ele sobe e desce, maluquice. Tanto no período do Fique em Casa, como da grave crise financeira que abalou muito em 2008, o endividamento foi uma ferramenta fundamental para a mitigação de choques econômicos e para que se estimulasse a recuperação de nações e empresas de diversos ramos, né? A empresa estava quebrada, tinha que sobreviver, contraiu mais dívida. Eu estou falando isso, né? Coisa mais normal do mundo. Ocorre que, no quadro capturado pela OCDE, o volume de dívida estatal e corporativa vem aumentando no ambiente de custos e riscos de créditos mais elevados, né? A taxa básica de juros, a Selic zona do mundo está aumentando. Nos últimos dias, o que está comentando? O Trump está tentando baixar o juro lá, né? Chegou pro Jeremy Powell, ô irmão, as condições estão na mesa. E mesmo que o Jeremy Powell não abaixe, você vê que o próprio mercado já está precificando juros menores, mostrando até um número lá, né, como é que estava a bolsa dos Estados Unidos. O que restringe a capacidade de endividamento futuro, né? A renegociação da dívida, por exemplo. Os títulos da dívida americana, que vão vencer agora 3 e poucos por cento, o Trump não quer pagar mais do que isso, né? Ele queria refinanciar até por menos do que financiou lá atrás. E compromete seriamente o financiamento de medidas que apoiem o aumento da produtividade e o envelhecimento da população. Ou seja, dificulta aquele cara que quer criar um comércio de verdade, economia física real. Economia física é o quê? Você produz algo físico que existe, que seja um controle, que seja uma palheta de tocar um violãozinho, um cavaquinho que você quiser. Mas você produz um mouse, né, um teclado, um microfone, você produz alguma roupa, economia física. Ninguém. Para que trabalhar com a Selic no Brasil chegando a quase 15%? O Galípolo está prometendo aumento. Crédito mais caro e arriscado também é um obstáculo para gastos com defesa sejam ampliados. É mesmo? O Trump aí não estava preocupado com isso? Que diz aí que tem um ponto, né? Que é o micro-choque de nações quando o gasto com juro supera o gasto com defesa. Que é mais ou menos o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, né? Tudo que o Estadão passou nos últimos 3 dias, o Estadão e toda a imprensa brasileira cai por terra. Os números da OCDE. Aí, eu falo assim, não, isso dificulta também o investimento em defesa, o imperativo, porque isso agora tem que investir em defesa, porque o Trump dinamitou a ordem mundial vigente até então, da democracia liberal lá que vem do pós-guerra. Porque Trump falou, eu não vou ficar financiando conflito na Europa. Eu não vou ficar financiando a OTAN sozinho. Foi o discurso lá do Vance, lá em Munique, que a gente leu o discurso dele na íntegra. Ele já chega falando, galera, vem aqui, eu acho que vocês estão dispostos a botar um dinheirinho, né? É o território de vocês, né? Tem um oceano aqui separando dos Estados Unidos. O errado é o Trump. No agregado da OCDE, os gastos dos governos com pagamento de juros é maior que o investimento em defesa. É incrível como a imprensa não consegue juntar Lé com Cré. Em relação especificamente às empresas, olha, isso aqui é sensacional. Isso é sensacional. Você tem empresa. E aí você vai entender que o funcionamento das multinacionais não é o funcionamento da sua empresa. Você é uma pessoa que possivelmente sabe o nome dos seus funcionários. Se você não é patrão, você é funcionário, que eu acho que é a maioria de vocês, você sabe o nome dos outros funcionários e muitas vezes você já falou um dia na sua vida com um patrão. A maior parte das pessoas no Brasil trabalham nesse tipo de empresa, onde você conhece o dono.
Não é a empresa corporativa, que muitas vezes você é demitido por uma decisão que veio da França. Você fala, você está sendo demitido. Que a lógica lá impera de outra forma, que querendo ou não, que o caixa fechando no positivo, no negativo, tem pagamento, dividendos para acionistas. Quando você é dono da sua empresa, se a empresa não deu lucro, você dorme com fome. Você corta na pele para a empresa continuar funcionando. A lógica que se aplica à sua empresa muitas vezes não se aplica porque a dívida vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A gente viu uma empresa aí de um campeão nacional que a própria empresa brasileira falou que a relação da dívida, eu não lembro se foi a dívida em relação ao lucro, estava basicamente em 300%. Um valor que eles falam que é insolúvel, né? Não é insolúvel. Enfim, você não consegue meio que quitar essa parcela. Tá no ponto assim de não retorno. Mas aí ninguém se importa. Uma dívida na casa de bilhão. Você tiver uma dívida de milhão, mano, você já tá botando a mão na cabeça, pensando o que é que eu vou falar quando chegar em casa, que meu filho vai perder tudo. Eu não vou ter nenhuma coisa. Eles vão tomar nossa casa. Nesse caso, ninguém toma a casa de ninguém. Porque a empresa tá blindada dos sócios. Se a empresa for à falência, quem quebra junto são os fornecedores. A lógica dessas megacorporações não é a lógica da sua empresa. E por que eu tô fazendo esse disclaimer? Você vai entender agora. Ó, a OCDE detectou que a maior parte da dívida corporativa nos últimos anos, ou seja, essas megas corporações começaram a se endividar nos últimos anos. Por quê? Porque essa dívida foi destinada a operações financeiras como remuneração a acionistas. A empresa, vamos botar assim, ó, ela fechou o ano com um saldo de 100 mil reais só, mas uma mega corporação no mundo inteiro. Só que os acionistas, eles merecem receber bilhão. A empresa vai lá, toma um crédito, contrai uma dívida para pagar bilhão para acionista. Ou seja, mas qual é a lógica disso? E se a empresa se não vai funcionar, ela vai quebrar? Ela vai quebrar. Só que quando ela quebrar, quem vai quebrar junto são os fornecedores, os bancos que tomarem um calote. E os acionistas destas empresas estarão bilionários. Você lembra do escândalo das Americanas? Você lembra dele? Quando a gente liga com isso, é totalmente diferente. Aí eu fico me perguntando, cadê meus amigos liberais, neste momento, tão preocupados com o livre mercado? E, além disso, né, e não a investimentos voltados ao aumento da produtividade. Você, cidadão comum, quando você vai no banco normalmente, é para pegar dinheiro, não para botar no seu bolso, mas para pagar funcionário, porque a corda tá no seu pescoço. A corda tá no seu pescoço. Eu garanto que tem várias pessoas aqui que estão me assistindo nesse momento, que em algum momento de suas vidas estavam na empresa com medo. Não porque ela ama o patrão, não porque ela ama o trabalho dela, mas porque ela sabe que ela precisava daquele trabalho. E ela sabe que a empresa não estava num bom momento. E você reza para a empresa fechar porque você não quer perder o seu emprego. Você torce para a empresa dar certo. E muitas vezes o cara ali, né, o dono, ele segura um pouco para pagar o teu salário. Às vezes conversa com o pessoal. Se ele for pegar uma dívida, é para pagar o teu salário. Não é para pagar o acionista. E quando o dono ou você que tem uma empresa pega o empréstimo, é para investir, para tentar ter um retorno maior. A lógica é totalmente diferente e a gente parou de focar na economia real, do mundo real, nos últimos anos, ao redor de todo o planeta, para lidar com esse tipo de economia. A economia financeira, a economia do rentismo. Aí você tenta falar sobre isso, você é comunista. Você é o comunista, assim, é o comunismo, realmente, né? O certo do mundo deve ser isso daqui, tá dando tudo errado. 40 anos que o mundo está imerso nesse tipo de funcionamento da economia. Só tá dando errado. Só está dando errado. Ampliar a eficiência do gasto público, priorizar investimento público orientado para a melhora da produtividade do crescimento econômico de longo prazo e oferecer às empresas incentivos para que, ao contrair dívida, aumentem a sua capacidade produtiva. Talvez o governo pudesse fazer isso, né? O próprio BNDES, os bancos, falar, cara, a gente assim, ó, o crédito estatal do Estado, ele tem que ter uma contrapartida. É para as empresas realmente crescerem, florescerem, aumentarem seus lucros, porque se a empresa cresce, obviamente ela vai precisar de mais gente para trabalhar nela. Até que isso aconteça, não está movimentando a economia. Então tem que investir, movimentar a economia. Não é para botar dinheiro no bolso de quem já está bilionário. Enfim, essas são as recomendações do secretário da OCDE. Descobriu o planeta Terra. Se eu pegar Dona Maria
né, que começou vendendo bolo de pote, os anos se passaram e hoje ela tem uma empresinha que vende salgados e doces. Ela tem mais capacidade de gerenciamento e conhecimento econômico do que o secretário-geral da OCDE. Esse é o mundo real. É puro título e jogo de cena. Embora não faça parte da OCDE, o Brasil é citado no relatório como um país que a relação dívida-PIB superou 60%. De acordo com o Banco Central, a dívida pública encerrou 2024 76%, né? Só faz crescendo era Lula. E o Brasil, diante do cenário que se encontra, não merece grau de investimento, né? Também é algo assim incrível. Eu não consigo entender isso do Brasil, mas tudo bem. Eu só pegar um negócio. Enfim. É mais que sabido que, com a Selic em alta, a relação dívida-PIB brasileira seguirá aumentando. Nesse sentido, o relatório da OCDE deveria ser mais um alerta para o governo brasileiro, que vem adotando uma série de medidas de estímulo ao consumo, sem qualquer preocupação com a maior produtividade num país que vive de espasmos econômicos. Se até países da OCDE, em geral, economias mais dinâmicas e diversas que a brasileira estão sendo chamados a repensar como operam com dívida, bem faria o Brasil se gerisse seu endividamento de modo a garantir crescimento sólido. Aí vamos falar do Brasil. Vamos falar do Brasil, né? Temos que pensar, né? Esse texto foi a introdução. Financiamento climático é desafio constante em negociações da COP. Valor anual de 300 bilhões de dólares é considerado insuficiente diante do 1,3 trilhão solicitado por países em desenvolvimento para enfrentar mudanças climáticas. O que é que tem aqui de aumento de produtividade? Aqui vai na direção da recomendação do OCDE. A OCDE está mandando gerar emprego. A OCDE está mandando gerar empregos. Isso aqui vai gerar emprego? Isso aqui vai gerar emprego? Isso aqui vai aumentar a produtividade? Vai movimentar a economia? Em Paris, Haddad diz que Brasil fará esforço para captar 1,3 trilhão de reais para financiamento climático até 2035. Errado é o Trump. Errado é o Trump. O protecionista louco, que quer que as empresas comecem a investir no Brasil, né? Trump é o louco, certo é o Haddad. Certo realmente sempre é o Haddad, né? O Trump que é o maluco. Espera só um segundo aqui. Haddad foi a Paris prometer que o Brasil gerará capital 1,3 trilhão de dólares até 2035 para financiar a agenda climática. O plano prevê floresta intacta, agro limitado, energia vigiada e política econômica condicionada a critérios externos. Aí tu vê. Guerra não deveria ser contra a mudança, deveria ser contra a mudança do clima não tarifária, diz Marina Silva sobre o Trump. O Brasil endividar, vamos gastar melhor, com mais eficiência, com mais eficácia. Decisão de ontem. Supremo Tribunal Federal forma a maioria para deixar verba do judiciário fora do limite fiscal. Será que os nossos amigos liberais, em especial os da Faria Lima, o André Esteves, né, o Stuberger, o Armínio Fraga, o Mailson da Nóbrega, o Edmar Baixo, o Gustavo Franco, o Pércio Arida, todos esses que cagam regra sobre tripé macroeconômico com meta de inflação, superávit primário, câmbio flutuante, tem que entregar o superávit a todo custo, né? Precisando de um arcabouço fiscal, tem que ter um teto de para conter os gastos do governo. Tem que conter gasto. Cadê, pô? Abre a boca, miséria! Abre a boca! Abre a boca! São 40 anos com os mesmos economistas ditando o destino no Brasil e só dá errado. Eu botei outra notícia agora de fevereiro para relembrar que a justiça no Brasil consome 1,3% do PIB, a segunda mais cara do mundo. Aí, subtítulo da primeira notícia, né? O judiciário fora do teto de gasto, do arcabouço, pode gastar a mais se precisar. O relator disto, aquele que não se fala o nome, ele afirma que a autonomia exige liberdade para gerir recursos e garantir a separação dos poderes. Aí você olha nosso Brasil brasileiro, Felipe Dávila, ex-presidenciável do Novo em 2022, aquele que escreveu um texto dizendo que quer unir a direita sensata com a esquerda inteligente, onde ele diz o quê? Na frente ampla da direita, idealizada pelo cientista político e ex-candidato a presidente pelo Novo, não cabe à direita antiliberal
também chamada por ele de direita chucra, os antiliberais não cabem aqui. Aí qual é a preocupação dele? É no gasto bilionário que estamos diante. Não, é o relógio do Lula. É o relógio do Lula. Olha lá, o Lula, ele tem um relógio caro. Esse relógio do Lula não paga o salário, às vezes mensal, acima do teto, de diversas pessoas da máquina pública. É um tapa na cara dia sim, dia também. O problema é direito antiliberal. Já entendi. Aí pra falar sobre isso, esse texto, eu nem sei se já mandei lá no Telegram. Quase todo dia, né? Normalmente todo dia a gente manda lá o observatório, né? OBS, Observatório para um Brasil Soberano. Nosso observatório lá, que a gente começou a criar ideia no final de 2022, tiramos do papel, a gente veio observando algumas questões da política. Tem uma parte dele que é meio offline, onde a gente vai observando algumas coisas ligadas a questões políticas. E muitas das coisas que a gente observa das questões políticas, monitorando mesmo o que se passa no Brasil, a gente tenta transformar em requerimentos, né? E já dá quase pronto, basicamente, às vezes até pronto, né? O deputado só coloca o nome dele e entra lá. Enfim, tem alguns... Talvez tenha alguns políticos aí no Brasil que, vez ou outra, aciona, né, instituição XYZ, e a gente deu uma ajudinha, né? Mas não precisamos ganhar esse crédito. Pra quê, né? Eu não sou candidato a porcaria nenhuma. Meu candidato de São Paulo, já falei, é o Arthur. Foi em 2022. O Arthur faz parte desse projeto também. Enfim. O Brasil tá preso a uma armadilha intelectual institucional. Ó, esse texto do Estadão foi de hoje, dia 6. Isso aqui a gente escreveu no dia 5. Escreveu no dia 5. Olha lá o metadado do documento, se não acreditar, né? Ah, falsificou aqui a data para falar que assunto. Criou depois só porque, sei lá, o assunto entrou na mesa. O Brasil está preso à armadilha intelectual institucional. O debate econômico foi sequestrado por um falso dilema entre o liberalismo globalista e o socialismo utópico. Enquanto o liberalismo opera para desestatizar, abrir mercados e submeter o país às regras de Davos, o socialismo busca aparelhar o Estado, confia em si mesmo. No centro dessa encruzilhada está a insistência em paradigmas escodados como tripé macroeconômico, tratado como dogma por analistas de mercado, editorialistas econômicos e um punhado de colunistas bem posicionados, né? Você não pode nem questionar. O Brasil real, com mais de 200 milhões de habitantes, segue invisível diante das metas de superávit primário, das promessas de confiança do investidor e da obsessão com juros como a única régua, né, de responsabilidade. Só tem isso. Tudo se resolve através de juros. A quem isso serve? A elite financeira que ocupa 2 ou 3 quarteirões da Faria Lima, não o país como um todo. Entre mentes, universidades continuam moldando gerações de economistas sob a lógica de autores como Milton Friedman e o Hayek, cujas ideias giram em torno do Estado mínimo e da supremacia do mercado. Qualquer crítica a essa ortodoxia é imediatamente taxada de estatizante, retrógrada, como se não houvesse alternativas sérias e modernas. Mas há modelos como a economia física e o pensamento hamiltoniano oferecem outra lógica, aquela que prioriza a infraestrutura, desenvolvimento científico-tecnológico, produção real, construção da soberania nacional com base na realidade material e na inteligência estratégica. Essa visão foi responsável pela industrialização dos Estados Unidos no século XIX, sob o Hamilton, pela reconstrução da Alemanha pós-guerra e pela ascensão da Coreia do Sul e Japão no século XX. Não se trata de estatismo, mas de inteligência nacional aplicada à economia. Um projeto que entende que a riqueza nasce do trabalho e da produção, não da circulação infinita de capitais e da fé cega no livre mercado, né? O país vai ficar rico produzindo coisas, não é comprando e vendendo ações. Trump, ao propor a reindustrialização americana, rompe com o binarismo ideológico e acerta a colocar a economia a serviço da nação. A economia tem que servir ao povo, ao país como um todo. Não só trazer melhorias de vida, mas também como segurança nacional, soberania nacional. Enfim, enfrentando críticas, tanto da esquerda quanto dos liberais de Wall Street. Os liberais querem abrir mão dos nossos instrumentos estratégicos em nome da eficiência. Os socialistas querem colocar estes instrumentos a serviço de seus projetos partidários. Nenhum dos dois pensa no Brasil como uma potência soberana. A recuperação nacional exige que se abandone esse falso dilema. O mercado não tem pátria, não tem compromisso com o povo. O Estado, por sua vez, só faz sentido se estiver a serviço de um projeto claro de desenvolvimento nacional. Precisamos recuperar a centralidade da produção, tecnologia, infraestrutura e assim reorganizar nossa economia em torno das necessidades reais do país. Energia,
alimentos, fertilizantes, defesa, inteligência artificial. Esses devem ser os eixos de uma economia que pensa o amanhã. Não é o momento de vender empresas como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa. Essas instituições são ineficientes, são estratégicas. Essas instituições não são ineficientes, são estratégicas. Aí, olha um exemplo claro, né, de um problema aí. E, enfim, o Banco do Brasil é responsável por 60% do crédito rural, ou seja, né, sustenta o agro. Privatizar seria abandonar o controle sobre a segurança alimentar. Já vimos esse filme antes. O discurso da eficiência muitas vezes serve apenas para justificar entregas ao capital internacional. Quanto tempo até o Banco do Brasil, uma vez privatizado, começar a mudar as regras para conceder empréstimo? Vamos pegar o que já acontece no Brasil. Um exemplo que eu já citei, acho que em 2021 ou foi 2023. O Banco BNP Paribas, ou Paribas, é um banco francês. Se você quiser comprar um pedaço de terra ou investir no norte do país, tem uma série de regras. Na verdade, do centro-oeste para o norte. No centro-oeste é um pouco mais flexível. Tem data, limite, até onde você pode pegar algum tipo de capital para comprar terra, para ampliar sua fazenda. Se a terra, a partir de tal ano, não já for produtiva, não tem, porque você tem que preservar o Pantanal. No Amazonas, essa data é milhares de anos. Tipo assim, de 2008, se antes de 2008 já não for terra produtiva, você nem pode comprar. Quanto tempo até um Banco do Brasil começar a entrar nesse processo também? E você sabe, isso normalmente só funciona para quem não é amigo do rei. Se você for uma JBS da vida, aí você pode comprar qualquer tipo de terra que sempre vai ter algum tipo de crédito, sempre vai ter algum banco interessado em te ajudar. O Brasil precisa de um plano, não para agradar Faria Lima, mas proteger e promover o seu povo. Um plano que não se curve à ortodoxia das planilhas, que defenda e proteja o solo, as estradas, as fábricas, os cérebros e os braços de quem constrói o país. Um plano que une o povo em torno da produção da soberania, sem cair nos vícios do coletivismo, né, que ninguém quer ser um comunista maluco, nem na submissão ao capitalismo global. Não há soberania sem economia física. Produção real de coisas. Como é que você vai ser soberano se você depende para ter um controle, um medicamento, combustível, energia de outro país? Você não é soberano. Não há liberdade nacional sustentada por um sistema financeiro que lucra com a dependência e o atraso. Está na hora de romper o ciclo e construir um novo paradigma. Que os colonistas gritem, que os banqueiros reclamem, que os fundos reavaliam seus relatórios. O Brasil é maior que 2 quarteirões da Faria Lima. Aí vê. Dá uma olhada. Eduardo Leite acena a Zema para 2026 e diz que, se for contigo, estamos juntos. Eu já não gosto do Zema. Se o Eduardo Leite gosta do Zema, aí que eu gosto menos ainda. Como que o Zema pode ser um nome viável se ele tem um apreço do Eduardo Leite, o cara que trancou o Estado? Isso daqui aconteceu no Fórum da Liberdade. Como é que Eduardo Leite estava no Fórum da Liberdade? O cara que é anti-liberdade. É porque a liberdade aqui só tem a ver com liberalismo. Enfim, o Leite sinalizou que poderia deixar a disputa se Zema tiver mais chance que ele de vencer em 26. Em debate no Fórum da Liberdade, ocorrido em Porto Alegre, Leite afirmou a Zema, com quem dividiu o palco, que se for contigo, irmão, estamos juntos. Se for com outro que a gente ache, não tem problema. Aí eu fui dar um bisu, né, nesse Fórum da Liberdade. Botei no Google. É o Super Bowl do liberalismo. Não consigo nem pensar no exemplo nacional, né? Pessoa lá... É o Super Bowl do liberalismo, né? Liberalismo você curte. Aí eu entrei na site, aí anualmente eles publicam meio que o livro aí, acho que é após o fórum, né? Aí o de 2025 ainda não tem, eu fui olhar o de 2024. Aí o índice tá temático. Aí no índice temático tá lá, economia, né? O Fórum de Liberdade, né? O Super Bowl do liberalismo. Aí olha o que se discutiu, né? O que esperar da política monetária? Grande política, faz parte da nossa macroeconomia. Bitcoin. Desafios e oportunidades para a política monetária. De novo, tá? Infraestrutura via mercado. É normal, pelo menos tá pensando em como ter um tipo de infraestrutura via o mercado. Alguma coisa, né, ligada ao mundo real. Deixem as cidades livres. Impressão de dinheiro. O tributo oculto dos bancos centrais. E último, política macroeconômica. Porque as taxas de juros tendem a se manter mais altas em governos de esquerda. Na boa, se discutiu tudo menos o mundo real. Se discutiu tudo menos o mundo real. Um monte de filosofia, mas e aí, cara? Qual o plano para tirar o Brasil do buraco? Qual o plano para tirar o Brasil do buraco? Agora, fico com raiva. Investimos se fizer sentido econômico
e contribuir para a sustentabilidade. Em entrevista ao Prática ESG, Marcela Butti explica como prioriza a alocação de recursos. Não é o que é mais eficiente, que gere mais empregos, que ajude mais... Não, tem que ser sustentável, tem que ser verde. Isso são, né, a nata da elite financeira brasileira. Aí, vamos ver aqui, ó. O mesmo setor, petróleo e gás. A BP, não sei se a BP ainda está na mão lá dos ingleses, mas você tem uma petroleira internacional e você tem a Petrobras Braskem. Petroleiras internacionais. BP desfaz time de mobilidade de baixo carbono e concentra em combustíveis fósseis. CEO anunciou corte de investimentos em energia limpa em fevereiro. Medida faz parte da tentativa de elevar o preço das ações. Petroleira internacional. Petrobras e Braskem assinam acordo para estudar captura e armazenamento de carbono. Lá fora, eles produzem petróleo. No Brasil, eles capturam carbono. Qual país vai dar certo? Qual país vai avançar? Aí a mesma Petrobras. Lula é cobrado por cacique Raoni por pesquisa na margem equatorial. Há riscos muito grandes e consequências. Sabe lá o Boca de Nescau? Lula? Não. O Boca de Nescau agora é geofísico. Ele é geofísico, ele é biólogo, né? Ele é oceanógrafo, ele é engenheiro de petróleo, ele é tudo. O cacique Raoni sabe muitos riscos. O risco de quê, Boca de Nescau? Não tem como... Não tem... E a Globo dá destaque. Eu mesmo, teve nos últimos dias, o Felipe tá aparecendo. Eu vou dar atenção pra porcaria de Felipe Neto. A Globo podia nem ter dado atenção nisso daqui. Não, a Globo dá destaque e sai, gente. Aqui, ó. Ó a coluna. É o que eu falo pra vocês. Pega lá os jornais, a coluna de economia e vê o lixo que é publicado todos os dias. É na coluna de economia. Se não fosse aqui, sei lá, meio ambiente, fazia sentido. Se fosse meio ambiente, fazia sentido. Meio ambiente, sei lá, sustentabilidade, Brasil, política. É que não é economia. É o que se diz. Oh, não, estamos aqui num debate econômico. Cacique Raoni, Boca de Nescau, falou que não é para explorar a margem equatorial. Por quê? Porque tem risco grandes. Aí o governo Lula ajuda. Lauro Jardim, o colunista oficial da Faria Lima, presidente do IBAMA, adia a reunião com Silveira, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que trataria da exploração da margem equatorial. Se Boca de Nescau não quer, não vai ter. Pronto, é o governo Lula. É o governo Lula. É o governo Lula. Cadê, sabe? Eu fico assim, bicho, até vocês aí que são fissurados, vocês que veem o dinheiro como um deus, cadê vocês pra aparecer nesse Brasil e sabe, fazer uma cobrança mínima? Aqui não tem nada a ver com Bolsonaro, com nada. Cara, cadê vocês? Não tem ninguém, ninguém liga pra esse país. Deputado pede que lei do mercado de carbono seja traduzida para línguas indígenas. Não é piada, gente. Não é piada. Isso é da coluna Painel, né? Coluna importante, né? Do Fábio Zanini. Principal coluna de política. Ao lado da coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Prioridades. 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 Você mora no Brasil, o cara nasceu não é Brasil, né? São povos originários. É um estado soberano independente. Se eles quiserem separar do Brasil, pode. A ONU vai apoiar e a esquerda vai bater palmas. Não pode estar só no Brasil. Até porque ele argumenta que a lei tem relevância internacional no contexto das políticas ambientais e climáticas. Pronto. Aí vai traduz pro esquimó, né? Que é o índio lá do Polo Norte. Este é o Brasil. Onde estão os nossos amigos liberais da Faria Lima? Capítulo Liberalismo ser curte. Cadê? Os amigos do Dedé. Cadê os amigos do Dedé? Eu não consigo encontrar. Cadê o Ciro Nogueira? Aí você traz, né, o que eu já tava falando. Quando, de um lado, ela falou, não, o texto ali do Observatório Soberano tava falando. De um lado você tem o liberalismo ser curte, globalismo, né, ocidental. Do outro lado você tem os socialistas, o PT no Brasil. Aí você não é obrigado a escolher entre globalismo e PT. Não é globalismo versus PT. O mundo não só é isso. Você tá livre para escolher o teu caminho. Correios apontam um prejuízo de 2,2 bilhões de reais causado por taxa das blusinhas.
taxa em coisas que muitas vezes o Brasil nem produz, porque a taxa de transposição, na verdade, é para qualquer tipo de importação. Abaixo de $50. Tem muito produto eletrônico abaixo de $50 que o pessoal comprava. Gente, tem muita peça eletrônica que o Brasil não produz, diodo, transistor, coisa que às vezes você usa em manutenção, coisa básica, motorzinho, motor de passo, que você pode usar para fazer uma máquina. Tem alguém que compra isso? Tem, eu te apresento. O cara que me convenceu a vir para a Austrália, um louco, que foi estudar inclusive engenharia, não porque ele queria ser engenheiro, mas porque ele queria aprender um pouco mais, ele saiu do curso por causa disso. Ele montou uma CNC, que é uma máquina de corte, sozinho, um amigo meu. Montou sozinho, louco da cabeça. Comprava peça no AliExpress, saí comprando até hoje. Onde ele conseguiu montar uma siderúrgica, é uma longa história, eu acho que eu contei alguma vez. Sabe? Aí tá aí. Você penaliza as pessoas que querem produzir alguma coisa, comprar alguma coisa no Brasil, muitas vezes produtos que o Brasil não produz, e você ainda prejudica os Correios. Parabéns, Lula. Parabéns, Lula. A troco do quê? Colocar os amigos. Quem é que tá presidindo o Correio? Um cara do grupo Prerrogativas. O Prerrogativas, aquele, o jurídico, que tá aí sempre falando de Bolsonaro, sempre defendendo perseguição. Pô, bem, é um dos membros do Prerrogativas que comanda o Correios hoje. O mesmo Correios que tá ali, ó. Hospitais deixam de atender plano dos Correios após calote milionário. O mesmo Correio, a Associação de Funcionários de Correios, em situação de pré-insolvência. A de Capa acredita tendo a possibilidade da estatal atrasar o salário de funcionários se nada mudar nos próximos meses. Aí a Ana destaca, ó. O melhor resultado dos Correios foi registrado em 2021 com lucro de 2,3 bilhões de reais. Lucro. Governo Bolsonaro, né? Lucro. O problema não é o Correio. O problema não é nem ser estatal ou não. O problema é o PT. O problema é o PT. Bolsonaro não é a solução, né? Correios relatam pressão do Magalu, né? Magazine Luiza, após lançar a plataforma de comércio eletrônico. A cúpula dos Correios relatou queixas do Magalu em reação ao lançamento de sua plataforma de marketplace. O serviço de compra e venda eletrônica de produtos é direcionado, sobretudo, a micro e pequenos empreendedores. O Magalu, especializado em comércio eletrônico, teria dito à representante da estatal que agora vê como concorrente, não mais uma parceria na distribuição de produtos, ou seja, de forma velada, teria ameaçado romper acordos com o Correio e encontrar outras formas de remessa de mercadoria. Se você tenta fazer alguma coisa para facilitar a vida do povo, né? Você não ficar preso aí a Magalu, não. Cadê o livre mercado, gente? Cadê o livre mercado? Porque se fosse livre mercado, não teria para que a Magazine Luiza falou isso. Ela contratou os Correios porque o Correio é o melhor. Aí agora ela tá utilizando a sua força, seu poder de barganha financeiro. Isso não me parece o livre mercado. A Luiza Trajano, todo mundo deve saber quem é, né? Brasil. Eu adoro o Plínio Valério, adoro mesmo. Acho que ele fez um trabalho muito bom à frente do CPI das ONGs. O trabalho que ele faz constantemente, cobrando, né, que seja reasfaltada a BR-319, segue brigando aí por melhorias para a região norte. Mas o Plínio Valério, eu não consigo entender como ele olha para isso daqui e não vê uma relação que o que ele está propondo seria você entregar o controle do IBAMA para a WWF, para a ISA ou para qualquer ONG ligada aos Soros. Com apoio do PT e do Galípolo, agora deve destravar a votação do meu relatório sobre a PEC 65, que moderniza, aqui não acho que moderniza não, e completa nossa autonomia do Banco Central. Líder do PT no Senado promete apoio ao projeto de autonomia financeira do Banco Central. O Banco Central pode aumentar taxas, reduzir taxas, né? Ele meio que vai ter que dar lucro, não vai poder operar no negativo. Mas tornar empresa. Cada vez mais você está tirando o controle da política monetária das mãos do Estado. E vai entregar para quem? Para pessoas que têm mandatos e que em determinado momento da vida delas, elas vão ter que voltar a trabalhar na Faria Lima, nos grandes bancos. Ou tu acha que o Galípolo vai se contentar em ser caixa do Bradesco? Não, no Bradesco ele nem entra. Se ele não anda na linha. Caixa do Banco do Brasil vai prestar concurso para ser caixa? Gerente do Banco do Brasil? Tu acha mesmo? Tu acha mesmo que o Galípolo vai se contentar com isso?
O Vilimigo diz, né? Isso aqui vai ser o maior tiro do pé da história. Pois é, Vilimigo. Eu concordo contigo. Isso aqui não tem nada a ver com o Plínio Valério, não. Isso aqui, na verdade, eu vou deixar até para outro dia. Vou comentar com calma aí, né? A galera que quer se lançar candidato. Eu quero fazer isso aí com mais tempo para juntar outras coisas. Mas esse é o Brasil do Lula, gente. Sabe? A anistia, no final do dia, não é só o dia 8, sabe? A anistia é o início de um processo de tentar libertar esse povo. O povo brasileiro é escravo. O povo brasileiro é escravo de um país riquíssimo. Riquíssimo, que é sabotado dia sim, dia também. Dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. Isso não é normal, isso não é natural. O que está acontecendo no Brasil é planejado, friamente calculado. Não é normal o que está sendo feito. Pode parecer loucura. Eu vou falar aqui hoje para ficar salvo na história. Pra se um dia der errado, eu falo, ó, em um momento eu levantei essa teoria maluca. Tem hora que eu começo a achar que a galera já tá precificando que Lula destruiu tanto o país. Vê só, pode parecer loucura, mas talvez se um dia faça sentido. Lula tá destruindo tanto o país que acho que em determinado momento eles vão clamar pro Bolsonaro. E eles vão tentar criar um cenário onde Bolsonaro volta ao poder, tipo a Le Pen, na situação que tá lá, né? A espada de Damocles na cabeça. Um governo tutelado para forçar Bolsonaro a tomar medidas impopulares e tentar tirar o Brasil do abismo. Porque Lula tá colocando o país numa situação que o remédio vai ser muito amargo. E se você não é um presidente com popularidade para você peitar essas mudanças e o povo vir junto, irmão, não passa. E aí vai ser um caos generalizado. Imagina entrar um presidente que já não é popular. Na segunda medida antipopular, o povo já tá na rua pedindo a cabeça dele. O país entra em desordem. Eu tô começando a achar que vai chegar até um momento. Vai gerar um caos tão grande. Não, cara, coloca o Bolsonaro e vamos tentar forçar ele voltar para só tomar medida impopular. E ficar o desgaste entrar na conta dele. Mas vamos esperar, né? Ver o destino do Brasil. Por hoje é isso. Amanhã, sem sombra de dúvida, vamos falar das manifestações de hoje. Vou mandar os vídeos que eu dei play no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, posta no mesmo do canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpen.com.br. Dia 15 agora sai o de fevereiro. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui-me.